Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Sara Feldman sobre as origens do urbanismo brasileiro. Nascida em São Paulo, Sara é arquiteta e urbanista pela Universidade Mackenzie e mestre e doutora pela USP. Atualmente é professora sênior do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP e pesquisadora do CNPq. Foi editora da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais e membro do coletivo editorial da revista Espaço e Debates. Dentre outras publicações, é autora de Planejamento e Zoneamento, São Paulo, 1947 a 1972, organizadora de Instituições de Urbanismo no Brasil, 1930 a 1979, autora com Ana Castro de Vila Itororó, uma história em 3 atos, organizadora com Renato Cimbalista e Beatriz Kuhl de Patrimônio Cultural, Memória e Intervenções Urbanas, e com Ana Fernandes de O Urbano e o Regional no Brasil Contemporâneo, Mutações, Tensões e Desafios. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Sara, ao nosso programa. Sou super fã do seu trabalho. Como eu estava comentando contigo aqui antes, né, eu fiquei a última semana imerso aí em artigos seus no teu livro para entender sobre zoneamento, sobre a história do urbanismo no Brasil, né, que eu acho que é o que teu trabalho nos oferece. E eu gosto desse tema, né, e embora o teu trabalho seja focado na cidade de São Paulo, assim, ele pega um recorte, né, pelo menos do livro de 47 a 72, que era essa época que São Paulo estava crescendo muito, né, nessa época que se tornou a maior cidade do país, e que também acabou provavelmente servindo de referência para outras cidades depois, né? Então, assim, acho que é um recorte super relevante para o urbanismo do país inteiro. E queria começar que tu conta, agora eu vou me confundir um pouco, porque eu li artigos, eu li teu livro, então não lembro exatamente qual ponto eu vou pescar aqui. Mas você conta que até 1930, muitos planos, como planos de melhoramento, embelezamento, eram inspirados por influência europeia. E também que existia essa prática do urbanismo sanitarista até o início do século passado, nas cidades brasileiras. De repente a gente pode começar com esse início, né? Assim, o prólogo da sua pesquisa, para orientar os ouvintes, né, de como é que toda essa história do planejamento começou no Brasil, e depois a gente entrar de cabeça na origem do zoneamento na sequência, que tal? Pode ser, tudo bem. Eu agradeço o convite também, é um prazer conversar com vocês. Bom, eu vou começar dizendo que de modo geral, tem uma simplificação, né? Nas abordagens que dizem que no início era o referencial europeu e depois muda, é o referencial americano. Eu acho que é um pouco diferente. Acho que os referenciais eles são sempre múltiplos, porque o campo do urbanismo ele sempre foi globalizado, né? Tinha os encontros internacionais e que as revistas, né, os livros que circulavam muito, né, isso no começo do século XX, né, que é quando o urbanismo se define como disciplina, né?
Então, as referências, elas são as mais variadas sempre. Tem uma conjunção de referências, né? Então, tinha o referencial europeu, o Ebenezer Howard, né? E os franceses, mas os americanos, o referencial americano também estava acontecendo, né? E o que acontece a partir dos anos 30, né, isso começa mesmo a partir dos anos 30, é uma prevalência do referencial americano, inclusive do ponto de vista da organização, né, do setor público. Isso vem com o Getúlio, começa com o Getúlio, e a referência vai ser a teoria administrativa americana. E, nesse contexto todo, o planejamento ele vai ser colocado como uma atividade distante da política e do cotidiano. Né? Essa é a grande marca, né, que é introduzida e que, do meu ponto de vista, ainda tem resquícios dessa visão. Né? O planejamento como algo descolado do cotidiano da administração. Né? É um setor que deveria articular todos os setores da administração, né? Coordenar, e ele era algo acima, né, da prática cotidiana. Então, quer dizer, esse referencial americano, que aí, a partir dos anos 30 começa a ser muito divulgado, né, entre os urbanistas. O Anhaya Mello, por exemplo, vai ser uma figura fundamental nessa difusão, e ele nunca viajou, certo? Olha só. Mas a importação de livros e a divulgação das revistas, né, e o acesso ao que estava acontecendo mundialmente, né, nos encontros, nas conferências, né, de urbanismo, isso era muito acessível, né, para uma elite intelectual. E tanto é que eu trabalhei muito sobre o acervo dele, os livros dele, que na biblioteca da FAO nem estavam separados como um acervo. Eles estavam nos vários setores, uma parte na administração, outra parte no urbanismo, e eu comecei a identificar pela encadernação. Incrível, incrível. É. Então, quando por que eu fui cair nisso? Né? Eu acho bom explicar por que eu fui cair nisso, porque eu tinha feito o meu mestrado exatamente para trabalhar o que era zoneado na cidade de São Paulo, mas que estava fora do zoneamento, né? Que eram os territórios de prostituição em São Paulo. Né? E que eu fui trabalhar aquilo numa perspectiva de trabalhar mesmo a cidade, não estritamente do ponto de vista econômico, mas eu queria trabalhar a questão dos valores sociais, né? Uhum. E aí eu escolhi a territorialização da prostituição em São Paulo, porque teve um momento em que teve uma zona confinada, né, em São Paulo, de prostituição. Bom, Isso por lei, assim, uma zona por ou uma olha portaria só. do Adhemar de Barros, dos anos 40, de 1940 a 1953, né? Era o controle sobre a prostituição, uma área confinada, né? 2 ruas, lá entre o Bom Retiro e os Campos Elíseos, e eu morava no Bom Retiro, eu cresci no Bom Retiro, né? E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu comecei, o que me intrigava muito dos trabalhos no campo do urbanismo sobre São Paulo é que, a partir dos anos 40,
eu via, né, quer dizer, entre os anos 40 e 60, a cidade teve uma transformação monumental. E os estudos, de modo geral, só se remetiam a projetos, planos, debates, e eu fiquei muito intrigada, né? Como é que é? A cidade crescendo loucamente, se espraiando, se verticalizando, e a prefeitura não fez nada. E aí eu comecei a correr atrás de material nas várias bibliotecas dos órgãos públicos, e até que eu cheguei num relatório que foi numa biblioteca na então Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo, que era quase um depósito, e eu achei um trabalho feito por um funcionário da secretaria num determinado momento, onde ele juntava o que tinha sido feito em relação à legislação e tudo mais. Eu demorei muito para achar, porque nesse quarto, era uma sala onde tinha milhares de relatórios, eu acabei identificando os do período que eu queria, porque a espiral era de arame, porque depois os posteriores a espiral era de plástico, né? E eu cheguei nesse material. E a partir desse material, né, que ia mostrando uma série de regulamentações, de zoneamento, de zonas que foram criadas, e aí, a partir daí, é que eu fui aprofundando a minha pesquisa. Eu cheguei nos projetos de zoneamento geral que eles foram fazendo desde 1947 até chegar no de 72, e cheguei no Anhaia Mello também, porque aí eu fui ver todos os trabalhos publicados, né, nas revistas que tinha, né, onde os funcionários de planejamento publicavam, e foi aí que eu construí, né, esse processo de construção do zoneamento, que começa em 47, e em 1972 é aprovada uma lei, pela primeira vez, uma lei geral de zoneamento em São Paulo. E, com isso, eu desmontei uma verdade que era colocada e que eu também repetia, que o zoneamento de São Paulo, de 1972, foi elaborado no período da ditadura por meia dúzia de pessoas fechadas num gabinete. Né? Isso todo mundo falava, eu falava também, e com isso eu desmontei. Na verdade, hoje ninguém mais fala isso. Uhum. Eu fui vendo como foi um processo mesmo de experimentação, de criar zonas e experimentando os parâmetros urbanísticos, né? E tudo isso muito referenciado no urbanismo americano, né? Porque aí também tem a história tem um livro clássico, né, do Mancuso, né, que é um italiano lá ligado da Escola de Veneza, que tinha trabalhado o zoneamento, a passagem como da Europa, né? Começa na Alemanha, tem um determinado caráter, e como, quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai se difundir amplamente, né? Então, foi esse o percurso. E nesse processo da pesquisa, o que ficou muito visível, né? Isso trabalhando muito com os textos dos funcionários públicos, né? Como tudo que no começo eles colocavam como alguma coisa a ser alcançada na cidade através de um plano, foi sendo transferido para o zoneamento. Ou seja, o zoneamento seria capaz de
de conter o crescimento da cidade, Uhum. de distribuir, né, a organização do território e tudo mais. Então, foi esse o caminho. E foi por esse caminho que eu cheguei na minha hipótese, né, de que o zoneamento ocupa o lugar do plano em São Paulo e que eu, infelizmente, eu confesso que é a minha opinião até hoje, mas o zoneamento hoje tem um outro patamar. Uhum, uhum. Não quer dizer que não houve tentativas de desviar, né, dessa Uhum. linha, de introduzir uma perspectiva de projeto urbano, né? Teve uma tentativa importante a partir do início dos anos 2000, né? Com a criação de uma diretoria de projeto urbano e tudo mais. Mas o que é a marca mais forte em São Paulo do zoneamento e do que eu conheço do zoneamento de outros lugares do mundo, eu não conheço tudo, mas é que a primeira zona que se cria em São Paulo, né, com parâmetros vários, porque o zoneamento né, esse zoneamento que eu trabalho, quer dizer, Uhum. que é o que a gente tem, são zonas diferenciadas onde se articulam diferentes instrumentos urbanísticos. A primeira que é realizada em São Paulo é a zona tipo 1, né, que foi chamada, Uhum. que é a zona exclusivamente residencial, com grandes terrenos e residências unifamiliares, ou seja, o Jardim América foi a primeira. Uhum. Então, essa é uma outra marca fundamental na história de São Paulo, e que acaba, né, condicionando um olhar referenciado na cidade, sempre, não digo, algumas pessoas escapam disso, mas a maioria das vezes tendo como referência essa zona, Uhum. ou todo o resto da cidade começa a ser debatido a partir da diferença em relação a esse padrão de zona, né? Então, o Uhum. Uhum. trabalho foi meio por aí, né? O que eu acho que é o que eu trouxe, né, com o meu trabalho, e aí eu esmiucei, né, todo o processo, já o processo antes, né, de conseguir, eles tentaram várias vezes aprovar as leis gerais, mas aquele projeto do planejamento como uma instância descolada do cotidiano, isolou absolutamente, né, Uhum. a área de planejamento e, muito pelo contrário, foram sendo criadas secretarias especializadas e que é uma instância de poder, né? Cada secretaria é uma instância de poder e que dificulta muito a articulação, né? A dessetorização, que é alguma coisa que até hoje, né, se demanda e não acontece, né? Então, tem essa armadilha, né, do planejamento desvinculado do cotidiano. E o Sim. zoneamento, ele vai ser calcado no americano, vai ser, né, toda, né, porque os americanos fizeram um estudo monumental, né, do zoneamento, teve o tal advogado, Bassett, né, que vai Uhum. dizer que tem aquele princípio, as pequenas mudanças são discutíveis exatamente para manter o projeto em sua totalidade, certo? Então, isso, resumidamente, o que aconteceu né, qual é a Sim. concepção do zoneamento que se instala. Deixa eu te perguntar, né, sobre esse momento do início do zoneamento em São Paulo, nos Jardins, né, porque ah, acho que uma coisa que me chamou a atenção com a tua pesquisa é que assim, hoje a gente tem que ver a cidade e os planos de zoneamento para a cidade inteira, né? E o que me chamou a atenção é que
foi justamente esse caráter de zoneamento só para uma área específica, né? Só uma parte era zoneada, né? Como zoneamento. E isso. Que foi se ampliando. Exato. Dentro dela foram sendo criadas as brechas para entrar. Exato. Mas já tinha projetos de zoneamento geral, né? Da cidade. E que foram a base para o zoneamento que é aprovado em 72. Fala um pouco sobre essa, digamos assim, a justificativa para o zoneamento dos bairros Jardim, né? Porque uma coisa que também me chamou a atenção foi esse paralelo com as justificativas usadas nos Estados Unidos de preservação do valor imobiliário, né? Porque o zoneamento, ele é um instrumento que, pela primeira vez, pelo menos aqui em São Paulo, que expressa explicitamente um objetivo econômico. Antes era o objetivo moral, de controle do comportamento, né, da população, dos pobres e tudo mais. E com o zoneamento, a questão econômica se evidencia, e que estava no zoneamento americano, que é uma forma de estabilizar o valor da propriedade. Não correr o risco, né, que uma oficina de carros ou qualquer outra coisa se instale na tua rua, né? Que é desvalorizador, né? Era considerado. O que me chamou a atenção dessa justificativa, digamos assim, né? É que, pelo menos para mim, é quase explicitamente segregadora, tá? Ou elitista, vamos chamar desse jeito, né? E com o passar dos anos, os bairros jardins continuam, digamos assim, fervorosamente defendendo sua posição de área zoneada, unifamiliar, etc. Mas esse argumento, assim, ao longo do tempo, sumiu, né? Assim, ele não se usa mais essa argumentação explícita, né? Você fala assim, não, porque é uma área verde, é um patrimônio histórico da cidade, né? Mudou, assim, a narrativa, né? Mudou. Mudou, sim, e, quer dizer, essa narrativa não estava ausente, né? Quando se tomba, né? Quando se faz o tombamento em São Paulo, a narrativa era o traçado, né? Preservar o traçado, que de fato é um projeto, né? Um projeto belíssimo, as áreas verdes, que eram coerentes com aquele traçado, e o que a gente chamaria da volumetria, né? A dimensão paisagística, né? Mas de tombamento mesmo era o traçado e as áreas verdes, a vegetação. Né? Esse foi o argumento que fundamentou o tombamento dos jardins, certo? E agora, se manteve como um espaço privilegiado, como uma moradia, e aos poucos ele foi sendo burlado, digamos assim. Foi burlado, quer dizer, é evidente que um monte daquelas casas passaram a ser ocupadas por escritórios, consultórios, mas tudo velado. E agora, quer dizer, agora tem toda uma outra visão, né, que ele se mantém, né, como uma área estritamente residencial no novo zoneamento, consegue se manter, porque aliás, todas as áreas, né, não é só o Jardim América, todas essas, e eu acho que tem um elemento fundamental, é uma população muito organizada. Ele tem dezenas e dezenas de associações de moradores.
O que, nesse momento, né, que São Paulo passa por um processo de demolição em massa, né, é um nível de demolição que a legislação de 2016, né, o zoneamento de 2016 viabiliza, e que o pessoal dos jardins é organizado. Esse é um ponto positivo, né? É exemplar em termos do que uma população mobilizada consegue fazer, enquanto o resto da cidade, né, com raras exceções, ficou sujeita ao assédio mesmo das grandes incorporadoras. Foi um avassalador o processo. Eu não sou nenhuma preservacionista roxa, certo? Eu tenho trabalhos com patrimônio, mas como parte do processo da cidade, né? Um dos processos, mas é avassalador, assim, vem ocorrendo. Então, de repente, você fala, nossa, realmente, quer dizer, é o pessoal que tem voz, é uma elite, quer dizer, mas eles são organizados, é uma população organizada. E agora, quer dizer, já tem uma defesa de criar condomínios fechados naquelas áreas, sabe? Já tem até um processo em curso, né? Está mudando. Ainda se mantendo como áreas de alto padrão. Virou objeto de desejo dos ricos que tinham ido morar lá longe, nos condomínios distantes da cidade, agora eles querem morar em condomínios de altíssimo padrão, mais dentro da cidade. Mas é isso. As coisas vão mudando, né? Os valores vão moldando, os discursos também. Sim. Então, você comenta, né, que nesse período algumas áreas da cidade, né, muitas delas, esses bairros jardins da City começam a ser zoneados. Ali tem uma referência a uma legislação de 57, que é uma das primeiras determinações de coeficiente de aproveitamento da cidade, de 4 para edifícios residenciais, 6 para comerciais, que até comenta ali que era frequentemente, digamos assim, burlado, né? Se aprovava o comercial para depois trocar para residencial. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, nessa, digamos assim, década de 50, é que, enfim, o resto da cidade seguia crescendo, né? O resto da cidade seguia crescendo, inclusive com alguns edifícios até bastante icônicos sendo construídos, né? O Copan, A Conjunto vestibular, Nacional. Qual que era, digamos assim, que tipo de regramento determinava a construção desses edifícios? E assim, o que eu tenho um pouco de dificuldade em reconciliar, enfim, historicamente, é assim, bom, esses edifícios, eles eram bem vistos ou mal vistos, né? Porque, assim, de certa forma, a regulação do solo vem para contornar algo, né? Ou para regular algo que, do ponto de vista urbanístico, se vê como, digamos assim, inadequado, né? Esses, né, enfim, as construções em Higienópolis, no centro, né? Isso era visto como positivo para a cidade ou não? Assim, como é que era? quer dizer, a verticalização na área no centro, mas ela já está colocada no plano do Prestes Maia, né? Que é o plano que é Prestes Maia, que é publicado em 1930, e ele assume a prefeitura em 1938, ele é prefeito, então isso é executado. E já tinha uma regulação de até avenidas com altura mínima, tudo. E né, isso é o que vai mobilizar, né, muitos edifícios de arquitetura moderna, belíssimos, né, e daí em diante,
e que foi aceito. A verticalização nunca foi um demônio, nunca tinha sido um demônio na cidade, com exceção de alguns urbanistas, por exemplo. A Yaya Mello, ele achava que a verticalização era um prejuízo para a cidade. Então, nesse período mesmo, né, dos anos 50, vão ser construídos edifícios muito interessantes na Paulista e nos bairros centrais, quer dizer, no centro e também nos bairros em torno do centro, né? Santa Cecília, Bom Retiro, Vila Buarque, né? Vai ter todo um conjunto de edifícios muito interessantes, que são os edifícios que agregam várias tipologias de apartamentos, né? Tem a galeria no térreo, que tem cinema, serviços e tudo mais. O Copan é um deles, mas o Copan é lá no centro, mas isso estava disseminado. E muitos na Avenida Paulista, certo? Então, a Avenida Paulista também, né, ela, depois dos casarões dos barões de café, e que não eram só dos barões de café, né, já tem trabalho que mostra que era dos imigrantes ricos, ela, né, também vão sendo substituídos por esse tipo de edifícios, que é meio que o próprio conjunto nacional, né? Só que para o conjunto nacional ser construído, que é numa quadra inteira, e que ele é, de certa forma, a referência, né, do que os urbanistas queriam com esse plano de 2014, né, essa construção na escala da quadra, permeável, só que para o conjunto nacional ser construído, aquela quadra toda era de um único proprietário, que era ocupada por um único casarão. Então, foi fácil. Claro. Agora, para fazer aquilo, você derruba, né, 40 sobrados, né? Sim. Então, é isso. Mas, então, não teve a verticalização, ela foi incorporada na cidade. E Higienópolis foi onde começaram a ser construídos edifícios residenciais de alto padrão, né? E que tem projetos belíssimos, né? Mas outro padrão. E, ao mesmo tempo, foram construídos alguns dos próprios arquitetos que construíam em Higienópolis, construíam edifícios com o mesmo padrão de construção, de materiais, mas não de padrão tão alto, tão elevado. Nos bairros, eu moro aqui num edifício que é de 1966, que é com o padrão de planta, né, que começa com a planta livre, iluminação, material muito de uma construção de qualidade, e que, quando eu mudei para cá, né, a gente acaba... Eu já tinha feito todo o meu trabalho de zoneamento, eu moro aqui há 11 anos, eu pedi a planta do edifício, ele foi aprovado como prédio de consultórios, burlando aquela lei, certo? Sim. Então, quer dizer, a verticalização, ela não foi demonizada. Ela agora, né, começa, no debate atual, ela começa a ser colocada como o principal problema. Mas o problema é como está sendo permitida fazer a verticalização, não é a verticalização em si. São Paulo... O que eu, enfim, indo um pouco mais a fundo, né, nessa temática ali nos anos 50, que eu comecei a pescar algumas coisas, né? Mesmo o Hanaya Mello, com essa questão de
referência nos Estados Unidos, nos bairros de Jardim, nos limites de densidade. Aí tem ali, você coloca um projeto de lei de 52 do Lefebvre, né, que tinha como objetivo a rarefação da cidade, né, reduzindo a área edificada, reduzindo alturas. Enfim, não foi adiante, mas enfim, eu imagino que fosse, eu fiquei imaginando assim, será que isso era um pensamento no objetivo do zoneamento, né? Mesmo no momento em que se determina coeficientes para a cidade inteira, que era inferior a muitos dos edifícios esses icônicos que estavam sendo construídos, né? Mas quando, quer dizer, eles foram fazendo um exercício, né, de modo geral, com os próprios instrumentos, né, quer dizer, de 47 a 72 é um momento de experimentação e que eu acho que é isso mesmo, a legislação urbanística ela não é definitiva, né? Você vai avaliando à medida que ela é apropriada, né? E aí vai corrigindo, quer dizer, o zoneamento em São Paulo, ele depois de 72, ele foi sendo, né, foram sendo adequadas zonas, né? Zonas que para atender a diversidade da demanda, isso na produção formal, né? E as periferias Sim. já estavam, né, em Sim. 40 já estava consolidada a ocupação periférica, mas o zoneamento ele vai sempre se adequando. E o grande diferencial no zoneamento, o que a gente, né, que é determinante no valor do terreno, numa cidade como São Paulo, onde o zoneamento é, de fato, o principal instrumento, é o quanto se pode construir, né? É o coeficiente de aproveitamento. Então, quando se começou a questionar tudo isso, né, já nos anos 70 começa esse questionamento, né, e o argumento era, quer dizer, o sujeito que tem um terreno na Avenida Paulista ou lá perto, né, ele ganhou um bilhete de loteria, porque a infraestrutura foi implantada com dinheiro de todos os cidadãos, e ele ganha um bilhete de loteria porque ele pode pagar, ele pode construir mais, ou seja, ele ganha mais e o terreno passa a valer mais porque é diferente, né? A possibilidade de construção é diferente. E é aí que começa a ser introduzido isso muito nos anos 70, começa a ter uma mobilização, tanto de juristas como de arquitetos e urbanistas, para implantar o tal solo criado, né? Que era chamado de solo criado, e agora é a concessão onerosa do Acho que direito aqui em Porto Alegre, acho que ainda é solo criado. mas isso daí, quando começa a ser formulado e divulgado pelos juristas, os juristas, porque já tinha, né, o direito urbanístico, né, começa a se desenvolver, tem figuras muito importantes, eles colocavam isso como justiça social, né? Quer dizer, você cobra e você investe no resto da cidade. E de fato é, né? De fato Seria, mas Sim. aí o que acontece é que agora, pelo menos em São Paulo, desde dos anos 90, né, desde 2000, desde o Estatuto da Cidade, né, não se realizou totalmente isso, porque o investimento é onde tem o benefício. Sim. Então, é isso. E assim, outra dúvida que eu fiquei, né? Assim, ali 57, determinação de coeficiente 4, 6 para comerciais. Curiosamente, números muito próximos com o que a gente tem hoje, né, na cidade de São Paulo, como limites. Tudo bem, né? A gente foi corrigindo ao longo do tempo, era um número genérico antes, né? Mas assim, como é que
como é que se chega a esses números, né? Porque assim, imagino que tem lá as estimativas de número de habitantes por unidade, não sei o quê, mas no fim do dia é uma definição política. Enfim, como é que tu vê isso? Olha, eles começaram a colocar os números já nas leis gerais de zoneamento que eles fizeram antes, né? E começou com 3,5 máximo, depois passou para 4, depois tinha uma formulinha que viabiliza, porque naquele momento era muito importante, a verticalização pressupunha que você precisava ter, né, uma área para ventilação, iluminação, então criaram uma fórmula, né, que você poderia subir mais, diminuindo a taxa de ocupação. E isso foi muito calcado naquele padrão americano do que vai recuando, Escalonado, sim. escalonado, porque nos Estados Unidos essa fórmula surgiu porque antes, e ela vai surgir já no começo do século XX, porque os edifícios, né, desde o século XIX, eles não tinham controle nenhum, e começaram né, a ter problemas de gasto com iluminação, aí surgiu a luz fluorescente, né, ventilação, e aí eles criaram aquela forma do setback, que vai ter na Avenida 9 de Julho, já, né? Com o Prestes Maia mesmo, no período do Prestes Maia, vai ter uma legislação específica para 9 de julho, que é com o setback, né? Então, é isso aí. Então, vai se adequando às demandas, aos avanços tecnológicos e tudo mais. Eu vi essa referência também, né, do que se transformou depois na chamada fórmula de Adiron, né, de que o edifício, né, para ficar mais alto, ele tem que aumentar diminuir a taxa de ocupação. E eu fiquei aí pensando também, e que eu queria te perguntar, né, o quanto tinha uma influência modernista para chegar nesse conceito, e aí junto a essa pergunta, o quanto a construção de Brasília, na época, influenciou um aumento da influência modernista, né? No planejamento urbano, nas regras de ocupação do solo. Olha, se você pegar os Estados Unidos, né, as metrópoles, né, se pegar Nova York e Chicago, né, que eram as cidades mais verticalizadas, a arquitetura moderna chegou lá muito depois, né? E aqui no Brasil, não, a arquitetura moderna ela foi um elemento valorizado, né, já nos anos 30, 40, e passou a ser a expressão, né, de uma modernidade, né? Então, por isso que eu digo, né? Não dá para fechar, dizer, é americano, é isso. Não, quer dizer, a arquitetura moderna ela se afirmou muito através com o MEC, né? O MEC era um edifício público, e aí com Brasília e com todos os outros edifícios que foram construídos aqui em São Paulo e também nas outras capitais. Isso daí foi difundido pelo Brasil, né? As grandes capitais brasileiras, você vai para, né, os grandes centros urbanos no Brasil, tá ali, a arquitetura moderna presente, né? Recife, Salvador, né? Porto Alegre, né? Então, isso se difundiu como uma linguagem arquitetônica e como um processo de construtivo todo, quer dizer, teve avanços muito grandes, né, com a arquitetura moderna na própria concepção, né, da construção. Então, e também foi utilizado como uma expressão da modernidade, né?
Então, as coisas estavam mais ou menos misturadas Tudo misturado, é na época. sempre Perfeito, misturado. perfeito. É sempre misturado, né? É Sim, sim. difícil, né, a gente né, criar uma única categoria. Não Aham, é. aham. E tanto a arquitetura, quer dizer, teve muito arquiteto, veio Le Corbusier, vários arquitetos estrangeiros passaram pelo Brasil e pela América Latina. O Brasil até não foi o que mais recebeu arquitetos estrangeiros, tem outras cidades da América Latina que receberam muito mais, urbanistas, né? Então, teve uma circulação enorme, né? De gente. E todos os profissionais muito antenados, né, com o que acontecia lá fora. Essa questão da difusão das revistas é muito interessante. E das livrarias que faziam as importações, né? Era aquela coisa que você encomendava, né? Eles encomendavam. Você fala um pouco mais sobre isso, né? Porque, assim, às vezes hoje demora para chegar uma ideia, né, de um país para outro. Como que era essa absorção de conhecimento? Demora, não, acho que agora é muito rápido até, né? É rápido demais e sem pensar. Acho que tinha, né? Eu acho que tinha uma coisa importante, né? Quer dizer, os cursos que surgem antes, né? Os cursos de arquitetura vão começar a surgir nos anos 30, né? Aqui em São Paulo é nos anos 47, o primeiro curso de arquitetura, depois 48 o seguinte, né? Mas os engenheiros, eles era uma outra formação, né? Os engenheiros tinham uma formação erudita, né? Não era tão especializada a engenharia, né? Então, por exemplo, o Anhanha Mello deu aula de urbanismo na Politécnica. E depois ele foi importante, né, pela criação de um curso de arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, né, a FAU, a faculdade, quer dizer, e aí ele foi dar aula na FAU, e outros engenheiros, né, os engenheiros sanitaristas, né, quer dizer, fizeram projetos fantásticos, né, Santos, os canais do Saturnino de Brito. Então, os engenheiros foram fundamentais Uhum. nessa construção, né, da cidade, da arquitetura, né, do urbanismo, e era essa circulação das revistas era fundamental. Você vai para as bibliotecas, acho que em Porto Alegre também, né? Você vai para as... E em Porto Alegre tem uma coisa muito interessante, que eles tinham um vínculo com o Uruguai, com os arquitetos do Uruguai, muito forte, muito forte. Né? Então, você vai para as bibliotecas, né, das escolas de engenharia, você vai lá dar uma olhada nas revistas, né, daquele período. Eram as revistas estrangeiras, coleções inteiras, e não era digital, né? Uhum, uhum. Então, Que legal. era uma outra concepção de ensino, né, e do saber mesmo, porque Uhum. depois foi se fragmentando, né? Hoje tem engenheiro elétrico, engenheiro não sei o quê, né? Sim, Então, sim. tanto é que a gente continua aqui no Brasil com os cursos de arquitetura e urbanismo. É uma raridade. No mundo, não é É, nada é. assim. Né? Sobre a evolução do planejamento, do zoneamento, você coloca que a partir ali mais ou menos dos anos 40 surge a chamada visão legalista do urbanismo, né? E aí eu extraí aqui um parágrafo que me chamou a atenção, que consiste no enfoque da lei como uma meta em si, e não um instrumento para se atingir metas, o que leva à preferência por leis antecipatórias em lugar da experimentação, e a crença de que nada pode ser assumido sem prévia legislação ou regulação. Como é que tu vê isso, tanto na época como, né, ao longo dessa evolução do zoneamento em São Paulo, no Brasil, né? Hoje, assim, eu até vejo que, né, como você mesmo disse, a gente quase confunde zoneamento e planejamento. Uma loucura.
Ah, Tem gente que não consegue, quer dizer, quando eu comecei a fazer o meu trabalho, né, que eu começo das duas coisas separadas, né, porque tinha todo o movimento por plano, né, e aí o zoneamento, né, e de fato os planos passam a ser zoneamento, né, eles passam a ser zoneamento. Eu acho que esse é um processo e vai se difundir pelo Brasil. Eu acho que não é tudo igual, né? Não é em qualquer cidade brasileira que é igual. Quer dizer, o Rio, por exemplo, né? No mesmo período que eu trabalhei, eu fui olhando as coisas do Rio. O Rio tinha muito mais uma concepção paisagística, uma concepção menos submissa à legislação. Foi tendo a legislação, mas não foi tão radical como em São Paulo. Eu acho que em São Paulo eu acho que tem vários fatores que interferem. Eu acho que um deles é realmente o papel, o poder que o setor imobiliário, né? Eu acho que eu não gosto muito de o setor imobiliário, né? Não é nenhuma abstração, tem várias vertentes lá dentro, mas é muito poderoso em São Paulo. É de um poder enorme, né? E eles, quer dizer, e sempre souberam, sempre dialogaram, sempre tiveram espaço dentro da administração municipal, né? Tanto é que quando se cria a primeira comissão de zoneamento, isso eu falo lá no livro, né? Prevalecia representantes de setores ligados à construção, certo? Era o que prevalecia. E hoje eu digo muito atualmente, quem mais entende de zoneamento é o Secov, certo? E realmente realmente. eles entendem, Ah, não, eles ah. é impressionante. Então, eles têm eu acho que São Paulo acho que ninguém estudou ainda, né? Acho que os vários trabalhos mostram o poder do setor imobiliário, mas o que São Paulo se diferencia de outros centros assim do mundo, eu acho impressionante. Tem um pesquisador lá da Argentina, de Buenos Aires, e que ele diz não dá para comparar o poder do setor imobiliário em São Paulo com Buenos Aires, por exemplo. Então, eles têm realmente um poder enorme. Né? Eles. Uhum, uhum. Então, eu acho que uma das coisas é essa, e isso, quer dizer, porque eu acho que agora a gente está num outro patamar, né, do papel Uhum. que o zoneamento desempenha. Uhum. É o patamar onde o tal coeficiente de aproveitamento ele se multiplica pelos incentivos que são dados para os incorporadores, né? Para cumprirem leis que se pretende que regulem o desenho da cidade, o desenho do. Ah, que nem, tipo, incentivo à fachada ativa, essas coisas, né? Sim. É para fachada ativa, é para é para fazer um Produção de HIS. Ah, não, HIS tudo sim, bem. sim. HIS, quando eu trabalhei no governo Erundina, eu já estava na universidade, mas trabalhei naquele momento, o HIS era a única coisa que não pagaria outorga onerosa, né? Isso Entendi. não foi só em São Paulo, quer dizer, o plano nem chegou a ser nem chegou aí para a Câmara, mas nos vários projetos que tinha por aí era a única coisa. Mas agora para tudo, né? Porque para assim, é para tudo. É para fachada ativa,
sempre teve área não computável, né? E tudo isso vai pela área não computável, né? Sempre teve área não computável para áreas de garagem, né? Agora É isso que chamou muita atenção naquela lei de 57, que lá a gente vem carregando isso. Mas era um momento que o automóvel estava aqui dominante, né? Quer dizer, começando a dominar. Então, agora tem os incentivos que você falou, é o mesmo coeficiente de agora, 4, é 4, mas pode triplicar pelos incentivos, entendeu? Uhum. Então, é um outro patamar do zoneamento e que eu acho que chegou a hora de reverter esse papel de zoneamento radicalmente, né? Eu vejo por aí. Porque é um presente que os caras ganham. Eles ganham muito. Cada metro quadrado a mais que eles podem construir, eles ganham milhões, né? Sim, sim. Então, é isso. Tem uma outra página que chamou muita atenção no teu livro, que fala sobre as anistias dos loteamentos clandestinos. Isso, é. A gente passa ali o livro lendo sobre zoneamento, setor sudoeste, centro da cidade, áreas formais e tal. Aí chega lá no final do livro e é quase como um soco na cara, né, de realidade da cidade, em que a impressão que eu tive, pelo menos como leitor, foi assim, bom, tinha lá, vamos falar sobre zonear aqui e ali, né? Mas São Paulo estava, sei lá, dobrando de tamanho, com, sei lá, centenas, não sei, em termos numéricos, né, de loteamentos clandestinos. E a impressão que dá é que, pelo menos nessas áreas, realmente não estava se fazendo nada, porque se faz loteamento, se dá uma anistia, regulariza e certamente nessas áreas não seguia nenhuma regra de zoneamento e segue o baile, né? E aí, enfim, isso me levou a ficar refletindo sobre, sei, digamos assim, as prioridades, né, de planejamento, seja na época, seja hoje, né? Porque acho que tem um paralelo ainda hoje acontecendo isso, né? Em discussões de planos diretores, né? De olhar para áreas privilegiadas da cidade e, né? O que acontece na favela a gente vai ver depois e não segue nenhuma lei, entendeu? Enfim, como é que tu vê isso, né? Qual que é a tua opinião? Eu acho que as resistências foram enormes, né? Eu acho que tem um determinante, né, na história do Brasil, que é o poder municipal, né? Para o bem e para o mal, né? Quer dizer, o município, né? O municipalismo é uma força, né, presente até hoje, e o poder municipal, que é o que tem uma coisa muito bacana, é o que está mais próximo da população. Mas eu acho que um exemplo que representa bem esse poder, porque quando que vai ter uma lei federal de loteamento no Brasil? 1979, certo? Até lá, as leis de loteamento eram municipais, tinha algumas regras básicas, mas era de uma flexibilidade enorme. E a atenção às áreas periféricas, isso daí ela só vai se começar a se efetivar mesmo com o Estatuto da Cidade, né? É isso. É quando vai se ter uma legislação federal, e mesmo assim, né, é muito difícil. Mas o que eu estava falando, eu não sei se ouviu, que a primeira lei federal de loteamento foi de 1979. Até então eram os municípios, quer dizer, tinha umas regras básicas, mas então, né, e logo depois que aprova a lei de 1979, que aí é a lei que vai regular e vai penalizar o loteador clandestino, né?
79, sabe o que é isso? Aí, a lei de loteamento, eu acho que é a lei mais bacana que tem. Eu acho aquela lei maravilhosa. Você tem que doar área para equipamento público, para viário, né? Isso é concessão onerosa. Isso, para mim, é o exemplo mais bonito de concessão onerosa. O que vai acontecer na sequência dessa lei? Vão começar a ser feitos os condomínios, fechou os condomínios. Em 80 já começa a ter condomínio. Já é uma reação a essa legislação federal. Eu vejo dessa forma, né? Então, e a política para habitação social, quer dizer, teve experiências interessantes, mas é muito aquém do necessário, né? Sim, sim. Eu não sei se esse, enfim, faz parte da tua pesquisa, mas assim, o quanto, ou em alguma época, se pensou, digamos assim, no desenho da expansão urbana, né? Porque a gente vem, enfim, desde dos anos 70, né? Pensando nessa filosofia de loteadores privados, né? Para desenhar a malha viária, né? Para desenhar a expansão urbana. Né? Enquanto a gente, enfim, a gente pega alguns exemplos clássicos, né? Nova York, Buenos Aires, não sei, Barcelona, né? Que desenharam previamente, digamos assim, Colômbia, a Colômbia tem. Colômbia, né? Uma experiência maravilhosa. Eu acho nunca foi uma prática no Brasil? Ou isso lá atrás, em algum momento? Agora, no Brasil, da expansão, acho que teve alguns casos isolados, né? Agora, isso está muito disseminado, né, pelos empreendimentos privados, grandes áreas, né, que estão sendo vendidas como bairros planejados. Tem muito aqui em Sim, São Paulo. mas enfim, uma iniciativa privada isolada, né? Iniciativa privada, dentro da administração pública, não, não, não. Não, e tem a Colômbia, né, Bogotá fez isso, né, foi um projeto, né, da administração pública. Agora, aqui teve muita cidade nova, né? Teve muita cidade nova planejada, muito, né? Desde os anos 30, né? Teve muita, né? Até na Amazônia, né? Sara, agora já chegando um pouco ao final, a gente tem uma pergunta do apoiador André aqui no chat, né? Que é o seguinte: assim como os urbanistas de São Paulo buscavam referências fora do país, os urbanistas do interior também buscavam algum apoio na capital? Como era esse intercâmbio de cidades menores no passado? Falando sobre São Paulo, vou falar sobre... Ele deu o exemplo aqui de Jundiaí, com o primeiro plano diretor em 69. Isso, não, primeiro, quer dizer, todo esse referencial que eu me referi a São Paulo, ele se disseminou pelo Brasil, né? Se disseminou pelos grandes centros urbanos. No Brasil, né, essas referências estavam presentes, tanto nos planos, aquele plano do Prestes Maia, das radiais e diametrais, isso daí foi feito em várias capitais brasileiras naquele momento, em São Paulo, no estado de São Paulo, é ancorado em São Paulo, né? Desde muito cedo, a legislação que era feita na capital, e no começo, né, aquelas leis, como é que chamava? Aquelas primeiras leis que foram feitas, elas eram reproduzidas nas cidades menores.
né? Aquela primeira lei que... Ai, tinha o nome, me escapou o nome dela. Eram reproduzidas e a presença de urbanistas paulistanos foi sempre muito grande no interior, né? Até um determinado momento. Agora, quer dizer, porque a USP, né, ela surge em São Paulo, depois ela cria um campus em São Carlos, que é onde foi o meu vínculo, porque lá a gente criou o segundo curso de arquitetura e urbanismo, né, da USP, mas aí a Unicamp, em Campinas, tem curso de arquitetura e urbanismo, tem hoje uma rede de universidades públicas, né, pelo interior do estado de São Paulo, além de todas as instituições privadas. Então, hoje, quer dizer, tem uma produção nessas cidades do interior que tem os seus profissionais locais, mas, de modo geral, o que é feito em São Paulo passa a ser modelo para o interior. E, às vezes, não somente para o interior de São Paulo, né? Passa a ser modelo para outros lugares do Brasil. E tem, quer dizer, quando... Tem experiências muito interessantes de planejamento, por exemplo, no ABC, né? São Bernardo do Campo, Santo André, né? Que é aquela área que se desenvolve muito com a indústria automobilística, né? Mas que naquele pedaço da, da área metropolitana, né? Tenho experiências muito, não necessariamente tão ancoradas em São Paulo. Então, tem uma diversidade, né? A partir de um determinado momento, vai se diversificando. Mas a centralidade, porque a centralidade de São Paulo, os estudos mais recentes, porque mudou muito, né? A conformação da região metropolitana, né? Hoje até se fala na macrometrópole, né? Não é mais o crescimento pela conurbação, né? É fragmentado, mas é unificado, e nesse processo tem estudos de uma geógrafa muito interessante, que é a Sandra Lencioni, que mostra como só acentua a centralidade da capital, né? Muda tudo, mas a capital, a centralidade dela se amplia. Então, é isso. Mas tem experiências em várias cidades interessantíssimas. Eu acabei orientando, como eu fui trabalhar em São Carlos, eu era uma das pessoas que falava as cidades brasileiras. Quando eu fui para São Carlos e que eu fui conhecer o interior do estado de São Paulo, eu nunca mais falei as cidades brasileiras no plural, porque elas são de uma diversidade enorme, né? Só para ter uma ideia, o estado de São Paulo, que é o maior, o mais populoso, tem um número reduzido de cidades com mais de 100 mil habitantes, certo? A maior parte das cidades são menores, no Brasil todo. Então, eu acho que tem isso, né? O campo do planejamento, ele ainda é generalista, né? Ele ainda não se aproxima da realidade regional, né? Tem uma... E que isso talvez seja também um dos efeitos do municipalismo, né? É difícil, né, articular, né, várias prefeituras, né? Sim. Então, tem uma diversidade de situações que não é abarcada pelo nosso pensamento urbanístico, né? Sara, agora, então, uma última pergunta minha, antes de passar para as tuas considerações, é que lendo a tua pesquisa, isso vai em linha com a pergunta que o Percival fez aqui no nosso chat.
a sensação que dá é que enfim, a transformação da cidade, da política urbana, ela é muito lenta em termos de concepção de uma ideia, desenvolvimento de planos, de projetos, implantação, revisão, né? E a gente vê assim, bom, a gente tem hoje, 2024, planos e discussões urbanísticas de conceitos urbanísticos de 100 anos atrás, né? Ou pelo menos que, de alguma forma, vêm sendo carregados, né? Seja em ideias, em resquícios de planos anteriores, que ainda seguem, de alguma forma, a cidade, né? Pelo menos é a minha leitura. Não sei se tem a mesma leitura. Eu não tenho a mesma. Eu não tenho a mesma, porque a gente falou aqui só desse trabalho. Esse trabalho eu fiz em 1996, para você ter uma Uhum. ideia. O livro só foi publicado em 2005, mas eu terminei a minha tese em 1996. Depois desse trabalho, eu fui trabalhar com instituições de urbanismo no Brasil, né? Eu ampliei, foi muito a partir também do trabalho de zoneamento, porque esse trabalho me mostrou como a institucionalidade é muito importante, né? O zoneamento ele teve uma institucionalidade muito precisa, né? Quem participa, quem aprova, quem discute, como se, né? E eu fiz um trabalho que eu publiquei, eu organizei um livro que é Instituições de Urbanismo no Brasil, de 1930 a 1979, que eu tenho texto meu e tem texto de mais de 6 ex-orientandos meus, que agora já são professores e que trabalham nessa linha das instituições. E pega de 30 a 79 que outras concepções, que outras ideias, que outras questões foram colocadas. Isso não quer dizer que tudo muda de uma vez, mas também não quer dizer que tudo permanece, né? Tem um Não, processo com certeza. que é Sim. o zoneamento, eu acho que ele é uma questão é uma das questões que tem uma permanência que, do meu ponto de vista, é estratosférica nesse país. E eu acho que é uma questão aí econômica que prevalece de setores da economia, né? Tem toda uma cadeia produtiva, né, ligada ao setor imobiliário. O setor imobiliário não é um setorzinho, né? É uma cadeia produtiva toda, né, de materiais de construção, de Uhum. formas de construir, e que tem o zoneamento como um suporte importante. Os caras, né, fazem na modelagem, né? Pega uma determinada regra e é uma modelagem. Então, eu acho que o zoneamento ele é um elemento de persistência muito significativa, mas tem mudanças de concepções, tem experiências, tem esse livro eu agora há alguns meses eu criei um acesso aberto para ele. Eu vou mandar para você, tá? Eu Não, mando obrigado. links, porque dá para ler, tem várias coisas. E trabalha muito como, né, vai tendo um diálogo com latino-americanos, sabe? Como é que vão se concebendo, se construindo, de experiências que foram feitas no Brasil, de planejamento regional, sabe? Eu acho que Uhum. andou, a coisa andou, mas a persistência é muito forte, né? Institucionalmente, isso Uhum. muda muito pouco, muda Uhum. muito pouco. E São Paulo, eu acho que é um lugar especialmente conservador nesse sentido. Eu, por Uhum. exemplo, eu acho que o que se fez em Porto Alegre é incomparável com São Paulo.
certo? Mesmo nos anos 50, certo? Eu tenho contato com pesquisadores de lá, eu já participei de bancas, né? Então, teve o vínculo com o Uruguai, de repente teve um vínculo com a Alemanha, que, quer dizer, é muito, tem umas particularidades, né? Então, é isso. Mas eu não acho que é tudo, Não, não. né? Eu acho que tem, Sim, território é conflito, né? sim, sim. Então é por aí. Mas eu vou te mandar o link, aí você passa para o pessoal, tá? Para o Tá, acesso. tá. Sara, eu podia ficar o dia inteiro aqui fazendo perguntas sobre a história do zoneamento e do planejamento. Eu queria te deixar para as tuas considerações finais. E se tem algum, enfim, algum fato relevante, alguma observação importante que talvez eu não tenha feito ao longo da nossa conversa, que você acha, né, relevante aqui para os ouvintes, e para a nossa pauta. Não, eu acho quer dizer, o foco foi realmente o zoneamento, eu acho importante, eu acho que a gente não pode deixar de discutir o zoneamento, mas o que eu queria colocar é que eu, nesse momento, eu tenho uma visão muito crítica em relação ao caminho que foi dado pelo zoneamento, né? Para o zoneamento, exatamente até pós-Estatuto da Cidade, que era um momento que poderia ter transformações e que chegaram a ser experimentadas algumas mudanças em que se tentou, quer dizer, foi uma vertente importante dentro da administração pública, poderiam ser outras, mas foi uma vertente importante de introduzir mais uma dimensão projetual, né, na intervenção na cidade, e não estritamente, que eu acho absolutamente tecnicista, né, esses números que passam a valer, né, é um cálculo, e que isso daí se tornou, de repente, essas ideias foram transformadas para o zoneamento, certo? Eu escrevi dois textos que estão para serem publicados sobre isso, e eu acho que tem uma questão, aqui em São Paulo, pelo menos, que o setor de planejamento ele é absolutamente centralizado, na minha perspectiva. Ele é centralizado. Dentro da organização do executivo municipal, é O isso? executivo municipal, porque Uhum. tem secretarias que têm uma estrutura regionalizada, claro que tudo tem problema, mas o planejamento ele não alcançou esse Uhum. estágio. E eu acho que isso facilita, né, essa persistência Uhum. tecnicista, porque está muito longe do território, né? Longe do Uhum. território, está longe das pessoas que vivem a cidade. E uma cidade de uma dimensão enorme, de uma multiplicidade, né, de condições, e, e isso daí, hoje, é uma questão fundamental, porque com a Constituição de 88, né, né, o processo democrático abriu, né, para o debate, para a criação de grupos, de coletivos, né, Uhum. relacionados à questão do território, e que, se as subprefeituras fossem, de fato, subprefeituras em São Paulo, né, a gente poderia ter uma outra visão de intervenção da cidade. Então, a minha crítica hoje, que é fundamental, é dessa centralização, quer dizer, aquela ideia de que o planejamento é distante do cotidiano, Uhum. eu acho que permanece, quer dizer, você tem todas essas estratégias, audiência pública, online, conselho gestor, mas você tem conselho gestor para cada coisa que vai se fazer na cidade, isso também é uma forma, né, de reproduzir os agentes e quem decide. Uhum. Uhum.
tá? Cara, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pela tua contribuição com a tua pesquisa, que é fundamental para o nosso entendimento das cidades. E, enfim, grande prazer conversar contigo. Espero que tenha gostado também. Gostei muito, foi um prazer falar, gostei das questões, achei que teve um foco, e ter um foco é muito bom, e a gente continua conversando, tá ok? Eu vou te mandar o link para o livro, tá? E aí a gente vai se falando. E obrigada a todos que fizeram as perguntas, que a Roberta e todos que colaboram. Obrigado, Sara. Tchau, muito obrigada. Tchau. Nesse episódio, conversamos com Sara Feldman. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.